Olá, amigos do canal Aprendendo sobre Mediunidade. Hoje vamos falar sobre este livro aqui, que já falamos outras vezes, né? Estudo e Prática da Mediunidade. Este é o programa 1, tem também o programa 2, né? É um curso de mediunidade que aborda vários temas, né? Então ele é Estudo e Prática. Este é o programa 1, a FEB também tem o programa 2. Você pode comprar em livraria, internet, no site da FEB, né? Na livraria virtual, tá? E se eu não estou enganado, tem até gratuito para baixar na internet. Então eu vou falar de uma parte aqui que tem um título chamado Harmonização Psíquica. Então vamos falar sobre esse assunto. O termo harmonização psíquica está relacionado ao substantivo harmonia, que no sentido de paz. O Espiritismo entende a harmonização psíquica como sendo a capacidade de alguém obter paz ou equilíbrio espiritual. Falar em paz ou equilíbrio espiritual para quem vive num mundo atribulado como o nosso pode parecer utopia, uma irrealidade. De fato, a vida não é fácil aqui, uma vez que habitamos em um mundo de expiações e provas. Viver sobre o guante da dor, mas entendendo a sua razão de ser, nos permite desenvolver esforços para atenuá-la e torná-la suportável. Então ele explica uma das funções da doutrina. Apesar de vivermos em um mundo de expiações e provas, é fazermos nós entender que existem razões para essas expiações, para essas provas, para as dores. E sabendo das razões, nós podemos ir então para a solução, né, do como resolver. Situação oposta acontece quando desconhecemos a causa do sofrimento. Somos arrastados pela dor, nos entregando desesperançados aos seus braços, triplicando assim o mal-estar. Neste sentido, esclarece a doutrina espírita que a paz de espírito é possível de ser conseguida pelo desenvolvimento do autoconhecimento e pela transformação moral. Guardem essas palavras: autoconhecimento e transformação moral. Ele continua. Sobre o autoconhecimento nos informa Santo Agostinho em O Livro dos Espíritos, aí ele faz uma citação, na questão número 919. Um sábio da antiguidade vô-lo disse: conhece-te a ti mesmo. Conhecemos toda a sabedoria desta máxima, porém a dificuldade está precisamente em cada um conhecer-se a si mesmo. Qual o meio de consegui-lo? Fazei o que fazia quando vivi na terra. Ao fim do dia interrogava a minha consciência, passava revista ao que fizera e perguntava a mim mesmo, se não faltara algum dever, se ninguém tivera motivo de mim se queixar. Foi assim que cheguei a me conhecer e a ver o que em mim precisava de reforma. Aquele que todas as noites evocasse todas as suas ações que praticara durante o dia, e inquirisse de si mesmo o bem ou o mal que houvera feito, rogando a Deus e o seu anjo da guarda que o esclarecessem, grande força adquiriria para se aperfeiçoar, porque, crede-me, Deus o assistiria. Então ele ainda diz que quem faz o seu exame de consciência, quem busca em si mesmo seus erros, suas falhas, para se melhorar, Deus sempre assiste, Deus sempre auxilia. E continua, o conhecimento de si mesmo é, portanto, a chave do progresso individual. Examinai o que pudestes ter obrado contra Deus, depois contra o vosso próximo, e finalmente contra vós mesmos. As respostas vos darão ou o descanso para a vossa consciência, ou a indicação de um mal que precisa ser curado. Quando estiverdes indecisos sobre o valor de uma de vossas ações, inquiri como a qualificaríeis se praticada por outra pessoa. Se censurais noutrem, não a podereis ter por legítima quando fordes o seu autor, pois que Deus não usa de duas medidas na aplicação de sua justiça. Procurai também saber o que dela pensam os vossos semelhantes, e não desprezais a opinião dos vossos inimigos, porquanto esses nenhum interesse têm em mascarar a verdade, e de Deus muitas vezes os coloca ao vosso lado,
como um espelho. Olha que importante que ele falou aqui. Não desconsiderar a opinião dos seus inimigos, porque muitas vezes eles estão lá para te desmascarar, para serem o teu espelho, para você ver a realidade. E Deus permite que eles estejam lá, tá? Para ser o seu espelho, para você ser advertidos aqui, ó, a fim de que sejais advertidos com mais franqueza do que faria um amigo. Olha a sabedoria nisso aí, né? Então, só quem não deixa isso acontecer, quem não gosta que isso aconteça, são as pessoas dominadas pelo ego, né? O seu egocentrismo, o seu orgulho, né? Então, vamos adiante. O autoconhecimento conduz naturalmente à necessidade de nos transformarmos moralmente, como condição de felicidade. Assim, o primeiro passo para que a nossa reforma moral ocorra consiste em identificar os vícios ou más tendências que possuímos e, em seguida, procurar combatê-los. Reforma ou transformação moral é a busca de virtudes, o que se faz combatendo vícios e paixões inferiores. O maior de todos os vícios é o egoísmo. Esclarece-nos os espíritos superiores. Daí deriva todo o mal. Estudai todos os vícios, e vereis que no fundo de todos há o egoísmo. Por mais que lhes deis combate, não chegareis a extirpá-los enquanto não atacardes o mal pela raiz, enquanto não lhes houverdes destruído a causa. Tendam, pois, todos os esforços para esse efeito, porquanto aí é que está a verdadeira chaga da sociedade. Quem quiser, desde esta vida, ir aproximando-se da perfeição moral, deve expurgar o seu coração de todo sentimento de egoísmo, visto ser o egoísmo incompatível com a justiça, o amor e a caridade. Ele neutraliza todas as outras qualidades. O Livro dos Espíritos, questão 913. Outro vício causa de grandes sofrimentos é o orgulho. Segundo a mensagem de um espírito protetor constante em O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 9, item 9, o orgulho nos induz a julgar-nos mais do que somos, a não suportarmos uma comparação que nos possa rebaixar, a considerarmos, ao contrário, tão acima de nossos irmãos, quer em espírito, quer em posição social, quer mesmo em vantagens pessoais, que o menor paralelo nos irrita e aborrece. Dessa forma, devemos elaborar um programa de melhoria moral, procurando exercitar cotidianamente a nossa incessante busca pela paz, por harmonização psíquica. A finalidade dos exercícios de harmonização psíquica é oferecer condições para que os participantes desenvolvam a conscientização sobre a necessidade da transformação moral, regra básica para a conquista da paz espiritual, aprendendo a domar as paixões inferiores ou as más inclinações e a aperfeiçoar virtudes por meio do autoconhecimento e do conhecimento do próximo. Então viram que eles relataram aqui duas chagas da humanidade, né? O egoísmo e o orgulho. O pensar em si mesmo está, pode-se dizer, em todas as práticas do mal. Quando você rouba, quando você mata, quando você tem ciúmes, em tudo está o egoísmo, o pensar em si mesmo. Por sua vez, temos ali também competindo o orgulho, né? E o orgulho ele pode ser ferido quando você se toma por maior que outra pessoa, ou mais importante, ou você não está, digamos assim, no hall daquelas qualidades que você acha inferiores, então você se acha maior, mais que outra pessoa. Então você não permite ser afrontado de nenhum jeito. E aí, é claro, isso também revolve ao egoísmo, ao nosso ego, ao nosso pensar em proteger a si mesmo, em proteger a nossa dignidade, mas não de uma forma justa, sempre de uma forma a diminuir o outro, a atacar o outro. Então, a gente tenta, digamos assim, se livrar da humilhação atacando o outro, apontando seus erros, apontando seus defeitos, tentando desacreditar a outra pessoa. Então, se nós conseguimos essas duas questões em todo o pensamento que nós temos, se faço isso ou faço aquilo, realizo A ou realizo B, não há ali o elemento do egoísmo ou do orgulho, quando a gente vai conversar com alguém, falar algo, discutir numa reunião,
pense nas suas frases, onde estão os elementos do egoísmo e do orgulho. Então, se nós fazemos sempre uma análise, como ele disse aqui Santo Agostinho, pelo menos no final do dia, né, fazermos uma análise. Onde eu errei? Em que momento eu deveria ser mais caridoso? Em que momento eu fui egoísta? Em que momento eu fui orgulhoso? Como eu posso corrigir? E não é só simplesmente errar todo dia, pensando assim, não, no final do dia eu faço uma oração, faço a minha meditação, peço perdão a Deus. A Deus que é mais fácil, né? Mas não pede ao irmão que você humilhou, que você prejudicou. Né? Então, o certo é que a gente possa fazer essa revisão e buscar consertar, para que a gente possa dormir um sono cada vez mais limpo, mais claro, mais tranquilo, né? O sono dos anjos. Então vejam, meus amigos, era isso que tínhamos aí para nós exercitarmos a nossa mente, exercitarmos aqui o nosso melhoramento pessoal, né? Em diversos aspectos, tá? Através aqui desse texto, Harmonização Psíquica, do Estudo e Prática da Mediunidade, programa 1 da FEB, né? Então quem quiser buscar na internet, muito conhecimento tem aqui. Então vejam que não basta, não é só prática mediúnica, não é só estudar a mediunidade pensando no fenômeno. Eu sempre falo isso, melhoramento pessoal, o autoconhecimento é que desenvolve a mediunidade, não é só o fenômeno, tá? É aqui, ó, melhoramento moral, crescimento espiritual, evolução espiritual. Mediunidade pode-se dizer que é uma consequência deste melhoramento. Então, meus amigos, muito obrigado por ficarem até aqui. Até o próximo vídeo de inspiração.